E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Flaviano Félix, professor de Física da EREM Bezerros. E hoje a gente vai ter a aula de geradores elétricos. A gente vai falar de geradores elétricos. Então, vamos lá. Então, o que é um gerador elétrico, né? Então, o gerador, ele, na verdade, ele não... A palavra gerador ele é um pouquinho errada, né? Porque ele não gera energia, ele transforma a energia. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar uma forma de energia não elétrica e vai transformar em energia elétrica. Claro que ele vai ter uma perda de energia, um pouquinho dessa energia transformada em uma outra forma de energia que não seja elétrica, tá? Mas, basicamente, o gerador ele faz isso. Ele pega uma forma de energia não elétrica e vai transformar em uma energia elétrica. Que aí a gente vai usar em diversos equipamentos. Tá? Isso é a função do gerador. Então, a gente tem como exemplo de geradores uma bateria. Ela pega a energia química, então seria a energia não elétrica, e vai transformar em energia elétrica. Se você utilizar bastante essa bateria, ela vai esquentar. Então, significa que uma parte dessa energia está sendo transformada em calor. Então, uma parte da energia química se transforma em energia elétrica e uma outra parte se perde na forma de calor, que é a chamada energia dissipada. Nas pilhas acontece a mesma coisa, na bateria do celular, quando você está ali jogando, né, por muito tempo no celular ou utilizando o GPS. Então, ele esquenta bastante. Então, ele está sendo transformado, é a energia química sendo transformada em energia elétrica. Então, a energia não elétrica é energia química, transformada em energia elétrica e se perdendo um pouquinho dessa energia na forma de calor, que é o que a gente chama de energia dissipada. As hidroelétricas, da mesma forma, ela pega a energia potencial ali da água acumulada na represa. Então, você tem a energia potencial gravitacional. Essa energia vai descer ali com muita força, vai fazer uma turbina girar, né? E aí transforma em energia elétrica. E perde uma parte na forma de calor, pelo atrito das peças, na forma de energia sonora, o barulho ali da turbina. Tá? Então, você tem ali uma perda considerável de energia, é a energia dissipada, mas uma boa parte vai ser transformada em energia elétrica. Então, aqui no Brasil mesmo, a nossa matriz energética principal é a hidroelétrica, tá? Que é a energia que chega nas tomadas para a gente. Outra forma de energia que está sendo bastante utilizada, né, é a energia eólica. Então, ela pega a energia cinética do movimento ali do vento, que vai fazer as pás dos rotores funcionar, faz uma turbina girar e transforma em energia elétrica. E aí você tem o barulho da turbina, o aquecimento ali do atrito das peças, que aí vai ser a forma de energia dissipada. A energia nuclear, né, que é uma forma de energia muito importante no mundo também. Existe um certo preconceito em relação à energia nuclear, mas ela quando utilizada de forma correta, é uma forma excelente, porque você, com uma pequena quantidade de combustível, você produz uma quantidade absurda de energia, né? As usinas nucleares, elas nada mais é do que uma usina térmica, né? Ela vai funcionar bem parecido com as termoelétricas. Aqui no Brasil, quando tem em época de seca, quando o nível das barragens cai, então eles utilizam bastante as termoelétricas. Então vai queimar carvão, vai queimar óleo diesel, vai queimar alguma coisa para produzir calor, aquecer lá uma caldeira enorme, uma espécie de panela de pressão que vai vaporizar a água
e a força do vapor é que vai girar a turbina. Só que na nuclear, na energia nuclear, no lugar de usar diesel, carvão, o que vai produzir o calor para vaporizar a água é o material físsil ali, o urânio, o plutônio, geralmente é o urânio. E aí ele vai aquecer bastante e vai transformar a água em vapor e essa água vai girar a turbina ali que vai gerar energia elétrica. Também tem uma boa parte aí perdida na forma de calor, de energia sonora, a vibração e tudo mais. Mas é uma forma de energia muito importante que o Brasil ele não aplica muito isso aí. Só existem 3 usinas que não funcionam direito, tá? Então tem uma série de problemas aí, que é Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Se eu não me engano, Angra 1 que está funcionando, de vez em quando apaga, então é cheio de problema aí. Mas é uma fonte de energia mundial aí bastante importante. Tranquilo? Uma outra forma também bastante utilizada no mundo é a energia solar, as placas solares, né? Então, na Europa já utilizam, né, quase todas as casas possuem no telhado lá esse tipo de placa. E o Brasil, que é um país que tem bastante sol, agora que está começando a aplicar essa tecnologia. Então, ele vai absorver a luz do sol, através de um processo, ele transforma a energia solar em energia elétrica e eles estão usando agora um modo chamado de híbrido, onde você tem a energia solar e a energia elétrica normal. E aí você pode produzir a energia solar durante o dia e utilizar uma parte que você não utiliza, isso aí vai para a rede e é contado também. No final do mês a conta de energia vai ser descontado o que você produziu e o que você gastou. Em algumas situações o pessoal zera mesmo a conta de energia elétrica. Veja, o gerador, lá no esquema, ele tem um símbolo, né? E que é basicamente esse aí. Então você tem o polo negativo, polo positivo. Aqui ele está representando como se fosse uma pilha. Então essa parte pontilhada que ela não tem, tá? Geralmente ela não aparece. Mas aparece aqui essa resistência com um Rzinho. Isso aí a gente chama de resistência interna. E aqui a gente tem os polos positivo e negativo do gerador, certo? Então, esse Rzinho aí é o que a gente chama de resistência interna, que aí todo gerador ele vai ter essa resistência interna. Quando considera que um gerador não tem resistência interna, a gente diz que ele é um gerador ideal, um gerador idealizado. Mas na verdade não existe o gerador ideal. Então, todo gerador ele vai ter uma pequena perda de energia dentro dele, e aí é o que a gente chama de resistência interna. Não é que dentro dele vai ter uma resistência, um negocinho lá dentro, não. Tá? Se você abrir uma pilha, você não vai ver uma resistência dentro da pilha. Mas é o próprio material de que é feito que vai produzir essa resistência interna. Tá? E esse é o que a gente chama de força eletromotriz, também conhecida como FEM. Tem a força eletromotriz. Tá? Que na verdade é causada aí pela DDP, é a DDP que é gerada. A gente vai ver isso aí mais na frente. Então veja, a força eletromotriz, a FEM, ela na verdade ela não é uma força. A gente chama de força aí por questões históricas, mas dentro do conceito de força, né, o que é uma força? É você aplicou uma força no corpo, provocou deslocamento, né, massa e aceleração, você aplicou ali a força, gerou uma aceleração, não se aplica nessa ideia aí da força eletromotriz. Então é chamado isso aí por questão histórica, ficou o nome aí, antigamente se usava esse nome, mas hoje em dia a gente vê que não é uma força, não tem problema nenhum, tá?
Na verdade, ela é uma DDP. É a DDPU, que a gente já conhece. E é medido em volts. Até porque se fosse uma força, seria medido em newtons. Tá? Então, força eletromotriz é chamada de força. A gente vai continuar chamando de força, mas não é uma força. Tá certo? Então, é uma DDP, certo? E é medido em volts. Então, por exemplo, se você tem uma bateria, tá? Então, você tem uma bateria de carro, de automóvel, a gente diz que a força eletromotriz dessa bateria, que é igual a DDP-U, tem 12 volts, é uma bateria de 12 volts. Se você tiver uma pilhazinha comum, né? Geralmente a pilha ela tem uma força eletromotriz de 1,5 volts. A tomada da sua casa ela tem uma força eletromotriz de 220 volts, certo? Então, essa é a ideia. Então, vamos ver aí. A gente tem o gerador, com a representação aí do gerador, resistência interna, força eletromotriz. A gente sabe que ele recebe uma energia não elétrica, alguma forma de energia não elétrica, transforma em energia elétrica e tem uma energia dissipada. Ele vai perder um pouquinho dessa energia aí. Essa energia não elétrica, ela é o que a gente chama de potência total. É a potência total que ele está recebendo ali para transformar. E aí a potência é U vezes I. A gente já viu isso em aulas passadas. Potência é igual a U vezes I. A potência que a gente vai utilizar dessa potência total, uma parte dela é o que a gente utiliza ali de verdade, que no caso é a energia elétrica. Então isso aí a gente chama de potência útil. E aí a potência útil, na verdade a gente vai calcular como E multiplicado por I. Porque no caso aí é a força eletromotriz multiplicada por I. Porque o U que a gente tem aqui na energia não elétrica é o U total. E esse E ele não é o total que eu tenho ali, só se o gerador fosse ideal. Ele não vai perder um pouquinho por conta da resistência interna. Então, se ele perde um pouco por conta da resistência interna, então esse E agora é que está valendo no lugar do U. Tá? Então, é o que a gente viu na forma anterior, só que agora a gente chama de E. E aí a energia dissipada vai ficar R multiplicado por I ao quadrado. Aí essa resistência interna, o Rzinho, é justamente o que ele vai perder, certo? Na forma de calor, na forma de energia sonora. Tá? Então, diversas formas aí dele perder. Tá? Então, vê só. A gente vai dizer o seguinte, que a potência total é igual à potência útil, que é o que ele vai utilizar de verdade, tirando a potência dissipada, porque ele não está perdendo. Então, a potência total é igual à potência útil menos a potência dissipada. Se o gerador ele fosse ideal, a gente não teria a potência dissipada. Então, a gente diria que a potência útil é igual à potência total. Né? A potência total é igual à potência útil. Seria igual. Mas como ele tem uma pequena perda, então a gente tem que tirar o que ele perdeu, que é a potência dissipada. E aí, substituindo, a potência total é U multiplicado por I, a potência útil é I, menos a potência dissipada, RI quadrado. Como eu tenho I em todos os termos, a gente pode simplificar isso aí. Então, eu posso cortar esse I, eu posso cortar esse I daqui também. E a gente, como tem aqui agora I ao quadrado, é I vezes I. Né? Então, eu tenho o I aí duas vezes, eu posso cortar esse 2 aí e fica o I. E aí a gente chega à conclusão de que U é igual a E menos R multiplicado por I. Isso é o que a gente chama de equação do gerador. Tá? Então, a equação do gerador é U igual a E, que é a força eletromotriz, menos a resistência interna multiplicada por
I, que é a corrente que está passando ali pelo sistema. Isso quando o gerador é real, é aquele gerador que vai ter uma perdazinha lá, né? Esse é o gerador real. Quando o gerador é ideal, aí o U é igual a E, simplesmente. Né? Algumas questões vão aparecer isso, então preste atenção na leitura. Né? Quando ele disser assim, um gerador ideal, pronto. Gerador ideal, U é igual a E, acabou. Você não tem que se preocupar com o que ele perdeu, porque ele é ideal. Tá? Uma coisa idealizada, que não existe. Mas para facilitar em algumas questões eles colocam isso. Agora, se for um gerador real, ele dá lá resistência interna, aí você usa a equação do gerador. Mas acontece muito de usar em questões o gerador ideal também. Tá? Então se liga nisso aí. Vamos ver um exemplo aqui. Então a gente tem que o gerador representado na figura ele é percorrido por uma corrente de intensidade de 1 ampere. E aí ele quer que você calcule a DDP entre os terminais A e B. Então temos aí os terminais A e B, tá ligado a esse gerador, e ele quer que a gente calcule a DDP que está entre esses terminais. Então vamos ver aqui o que é que a gente tem. Esse 3 volts é a força eletromotriz, é o valor do E, e esse 0,5 ohms é a resistência interna, é o Rzinho. E 1 ampere é a corrente I. Então, como ele quer a DDP é U. Então, a gente pode utilizar aqui a equação do gerador. Isso aí é um gerador real. E aí é só substituir o valor do E, 3, menos 0,5, que é o valor do R, multiplicado por 1, que é o valor do I. 0,5 multiplicado por 1 é 0,5. E subtraindo do 3 dá 2,5 volts. Então a DDP, U, que está passando entre os terminais, é de 2,5 volts. Então, pense um pouquinho. Então, eu tenho lá o gerador, ele está me fornecendo 3 volts. Né? Uma pilha, alguma coisa assim, está me fornecendo 3 volts. Mas ele vai utilizar esses 3 volts? Não. Né? O que ele vai utilizar, na verdade, é esse 2,5 volts. Por quê? Porque ele vai perder um pouquinho na resistência interna. Entenderam aí o que está acontecendo? Vamos ver aqui, letra B, o que é que ele quer? Ele quer a potência dissipada no gerador, ou seja, o quanto que ele perdeu. E aí a potência dissipada é R multiplicado por I quadrado. Então a gente tem aqui, substituindo os valores, o Rzinho é 0,5, o I vale 1 ao quadrado, e aí 1 quadrado é 1 multiplicado por 0,5, 0,5 mesmo, então a potência dissipada, potência medida em watts, 0,5 watts. Tá? Tem a potência que ele está perdendo, que ele não está utilizando, está sendo perdida ali na forma de calor ou qualquer outra coisa. Letra C, o rendimento do gerador. Tá? Então, o rendimento é o quanto ele está aproveitando daquela energia. A energia na forma não elétrica, sendo transformada na energia elétrica. Então, vamos pensar o seguinte, se fosse um gerador ideal, então ele transformaria toda a energia não elétrica em elétrica. Então, qual seria o rendimento dele? 100%. Você teria um rendimento de 100%. Mas aí, isso é o gerador ideal, que não existe. Sempre vai ter um pouquinho de perda. Então, o que é que acontece? Então, se ele perde um pouquinho, a gente tem o gerador real, que é essa situação aí. Tá? Então, para calcular o rendimento do gerador ou de qualquer outra coisa, tá? Geralmente a gente vai fazer uma comparação entre os dois valores. Então, o rendimento, que é representado pela letra grega Ni, é igual a U dividido por E, ou seja, é a DDP dividida pela força eletromotriz, pela FEM.
Então, observe que se U fosse igual a E, fosse um gerador ideal, você ia dividir dois valores iguais e o resultado aí seria 1. E 1 seria o equivalente a 100%. Então, D1 é gerador ideal, tá? Que não é o caso daqui, porque o valor do U a gente calculou é 2,5 e o valor do E vale 3. Então, 2,5 dividido por 3, a gente tem aí 0,83. E aí é só multiplicar por 100 que fica 83% de rendimento. Então, o rendimento aí desse gerador está sendo de 83%. Um rendimento muito bom. Tá? Então, é um rendimento bem legal aí. Alternativa D. Ele quer saber a energia entregue ao circuito externo se o gerador permanecer ligado por 20 segundos. Então, o que é a energia entregue ao circuito externo? É a energia útil. Veja que eu estou falando agora de energia. Tá? Então, é energia útil. Então, para a gente calcular a energia é a relação da potência com o tempo. Então, energia é a potência multiplicada pelo tempo. Como isso aqui vai ser a energia útil, então eu vou pegar a potência útil multiplicada pelo tempo. Então, a energia útil é a potência útil multiplicada pelo tempo. E aí a gente tem que a potência útil é U multiplicado por I multiplicado por ΔT. Então, esse potência útil é o UI. E agora é só substituir os valores. Então, o valor do U que a gente já calculou 2,5, o valor do I é 1 e o tempo ele está me dando aí na alternativa de 20 segundos. Então, 2,5 multiplicado por 20, fazendo essa multiplicação, você chega a 50 joules. A gente está falando de energia agora. Tá? Então, a gente, nessa questão aí, a gente revê vários pontos que a gente já viu, né? Questão de potência, de energia, tá? E aí, a gente vê um geral dessa questão aí. Tranquilo? Vamos ver agora a chamada lei de Pouillet. Então, a lei de Pouillet, criada por Claude Pouillet, um físico francês. Então, a ideia aqui é a seguinte. Você tem uma bateria, que seria o gerador, e ele está ligado aí agora a um resistor externo, que seria a lâmpada. A lâmpada ela funciona aí como um resistor externo. Tá? Então, você tem um circuito bem simples. Então, o que foi que o Pouillet observou? Que a DDP do gerador, a DDP entre os terminais do gerador, ela é igual a DDP do resistor, ou seja, a DDP da lâmpada, que é o resistor externo. Tá? Então, a DDP do gerador, a gente calcula usando a equação do gerador. E a DDP do resistor, a gente usa a primeira lei de Ohm. U igual a R multiplicado por I. Então, fica assim. Ó. A equação do gerador é menos R vezes I, Rzinho, que é a resistência interna. E o resistor externo vai ser Rzão, que é a resistência, multiplicada por I, que é, no caso, o valor do U do resistor. Tá? Então, veja, a gente pode fazer o seguinte aqui. Vamos mexer aqui um pouquinho nessa fórmula. Então, eu peguei, isolei o E e vou jogar esse menos RI para o outro lado, fica mais RI. Então, ficou Rzão I mais Rzinho I. Como eu tenho I nos dois termos, eu posso colocar esse I em evidência. E aí a gente fica com essa relação aí. Ou seja, a força eletromotriz é igual à soma das resistências, a resistência do resistor externo mais a resistência interna, multiplicado pela corrente. Isso é a chamada lei de Pouillet. Beleza? Isso aqui é muito útil em questões, porque dá para a gente matar um bocado de coisa com isso aí. Tranquilo, gente?
Então, é isso. A gente fica por aqui. Vocês têm alguns exemplos, alguns exercícios que eu vou passar para vocês lá pelo Google Drive. E aí vocês respondem. Qualquer dúvida, me procura pelo WhatsApp. Tá? E aí a gente resolve qualquer problema que tiver. Beleza? Abração para todos aí e boa sorte.